Meus irmãos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Espero que todos estejam bem, né? Nessa tarde de terça-feira. Eu tenho uma palavra para poder compartilhar com os irmãos, que está em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 2, que vai falar da descida do Espírito Santo, o dia do Pentecoste. Todos nós conhecemos o texto bíblico e a narrativa, né? Mas o interessante é que nós vamos fazer uma viagem também ao Velho Testamento para nós entender mais dessa descida em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, né? Começando a segunda Crônicas, seu capítulo 7, que vai falar sobre a descida do Espírito Santo. A Bíblia diz que Salomão, né, inaugura o templo, vai chamar os levitas para tocar, vai ministrar uma palavra. A Bíblia diz que a presença de Deus, a glória, a kavod, a Shekinah, desce, né, do alto, entra dentro do templo e enche toda a casa. A Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo e o templo foi todo tomado pela sua presença. O interessante é que em Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida das pessoas. Não é verdade? Desceu sobre as pessoas que estavam ali, né? E foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, diferente em Crônicas, no Velho Testamento, que vai dizer que a presença de Deus tinha descido sobre o local, né? A Bíblia diz que o espaço geográfico foi tomado pela glória de Deus, né? E no Novo Testamento, pessoas são tomadas pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, se no Velho o Espírito Santo de Deus encheu toda a casa, ali no Novo Testamento, Deus não está preocupado com tijolo, Deus não está preocupado com o alpendre, Deus não está preocupado com o santuário do Santo dos Santos, Deus não está preocupado com o candelabro ou com o castiçal, não. Deus está preocupado comigo e com você. Deus, ele quer habitar em nós. Deus não quer habitar dentro de quatro paredes formadas por mãos humanas. Deus, ele quer entrar dentro de você. E interessante é que no livro de Atos, no seu capítulo 2, a Bíblia diz que quando o Espírito entra, gera uma anomalia, uma mudança, alguma coisa surreal, sobrenatural, e todos foram tomados pela presença de Deus, todos foram cheios da glória de Deus, e eles vão agir diferente, não é verdade? A Bíblia diz que vai haver uma mudança na sua fala, na sua oratória, no seu agir. Quem estava de fora vai olhar e vai dizer: aquele povo estão embriagado, porque quando o Espírito entra dentro da gente, o Espírito de Deus causa mudança e transformação, não é verdade? Mas agora, quando o Espírito não está dentro de nós, nós podemos analisar que não gera mudança de vida em nossa vida, não gera transformação de mente na nossa mente, não existe uma transformação de dentro para fora. Interessante a gente analisar o texto bíblico, que aquelas pessoas foram modificadas pelo Espírito Santo de Deus, comparando no livro de Ezequiel, no seu capítulo 37, que quando o Espírito ele entra dentro daquele vale, vindo dos quatro cantos, vai tomar aqueles ossos e eles vai começar a apanhar nervo, vai começar a apanhar carne, ou seja, começa a gerar uma transformação. O que era osso já não é osso mais, aquilo que estava morto já não é morto mais. Ei, uma palavra de Deus para a tua vida. Aquilo que era morte, aquilo que era para ser cenário de velório, cenário de tristeza, de decepção, o Espírito
Espírito hoje está entrando e trazendo resultado de sucesso, resultado de vitória. Amém, irmãos? Ou seja, eu aprendo que quando o Espírito entra, gera uma mudança de vida. Ora, não é para isso que serve o Evangelho? Mudança de vida, transformação e também poder de Deus. E poder de Deus está incluído, né, na mudança das pessoas. Ou seja, se eu bebia, não bebo mais. Se eu mentia, não minto mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu adulterava, não adultero mais. Se eu peco, não peco mais. Ou seja, pecar em termos de que agloba, né, uma vivência em pecado, né? Então nós vamos entender com essa passagem que Deus, ele ainda muda história, Deus ainda muda pessoas, e ele vai mudar a tua casa, vai mudar a tua vida, porque Deus não está em espaço geográfico, ele está em ti. Amém? O Espírito do Senhor está sobre mim, a qual me ungiu para pregar as boas novas, não é verdade? Então recebe o Espírito Santo nessa tarde, recebe a glória dele, a paz dele vem estar com vocês. Amém? E nós podemos analisar ao longo da história, né? O Pentecoste aconteceu ali na inauguração do Templo de Salomão, aconteceu em Atos 2, mas também tem grandes avivalistas, né? Por exemplo, Jonathan Edwards, né? Um grande avivalista, que foi um homem cheio do poder de Deus, né? Com a sua mensagem, homens pecadores na mão de um Deus irado. Que mensagem, né? Temos John Wesley, né? Temos Smith, temos uma porção de homens que foram selecionados, né, por Deus, né? Temos Charles Wesley também, que era o irmão de John Wesley, que com seus louvores impactava grandes cruzadas evangelísticas, né? Então, o avivamento, ele não para, ele não acaba em Atos 2, ele continua, tá bom? Ele continua na minha vida, na tua vida, no culto que você presta a Deus no teu ministério. O avivamento e o pentecostal acontece diariamente, pois ele é mudança de vida, ok? Tanto nos séculos passados, tanto nos dias atuais. Que a paz do Senhor esteja convosco, em nome de Jesus.